Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vamos? Mais uma semana começando, segunda-feira. Espero que estejam todos bem. Aqui, quem está falando é a Jocélia, para você que primeira vez está aqui no canal, que nunca viu. Meu nome é Jocélia Almeida e estou aqui para falar um pouquinho do amor de Deus, para juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Toda segunda-feira eu venho trazendo salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo 18 já. Se você chegou aqui no canal, né, pela primeira vez, tem aí na playlist, a playlist de salmos. Na quarta-feira eu venho trazendo promessas. A gente encerrou semana passada aí o assunto sobre promessas de perdão. E na próxima quarta vai ter assunto novo, mas sempre dentro das promessas. E na sexta-feira eu sempre trago ali uma mensagem aleatória que Deus coloca no meu coração e a gente tem aprendido muito por aqui e tem sido muito bom este momento. Quero entregar este momento nas mãos de Deus, para que Ele possa dirigir aqui as minhas palavras, para que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que Ele possa falar através de mim, Ele possa transbordar na vida de cada um que tira um tempinho para estar aqui me ouvindo. Tá bom? Então, já entreguei este momento na mão de Deus, já fiz a minha oração antes de começar aqui esse quadro, pedindo para que Ele venha dirigir, né, este momento, porque é sobre Ele, né? Isso aqui não tem nada a ver comigo, é só sobre Ele, é para honra e glória do nome dEle. Então, tudo aquilo que Ele for colocando na minha boca, no meu coração para falar, eu vou entregando, não é mesmo? Então, vamos ler. O salmo de hoje, que é o Salmo 18, ele é bem grandinho, mas eu vou ler todo, mas eu indico que você, se tiver com um tempinho livre, se tiver aí parada só assistindo aqui o vídeo e puder pegar a sua Bíblia para acompanhar, caso contrário, tire um tempinho depois para estar lendo versículo por versículo, porque como ele é bem grandinho, às vezes, né, fica assim, como que eu posso dizer, algo muito extenso, e eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, tentando aqui compilar tudo para poder passar a mensagem principal aqui desse salmo. Salmo 18, e aí quando eu vim estudar eu descobri que lá em 2 Samuel 22 está o mesmo Salmo 18, que é justamente um cântico de louvor de Davi, quando Deus deu a ele vitória, né, sobre todos os seus inimigos e o livrou das mãos de Saul, que o perseguia. E aí Davi cantou esse louvor, né, esse cântico ao Senhor. E se você pegar lá em 2 Samuel 22, como eu falei, a única diferença é que vem no versículo 1 falando dessa forma assim, ó: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo. Aí, a partir aqui do 2, vem todo o Salmo 18 aqui, integral, lá nesse capítulo de 2 Samuel 22. Então, eu estou lendo na NVI, tá? Que é a nova versão internacional, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clama ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes de destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu, se agitou-se e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele cirou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu o céu e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia.
Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão. Ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu as mãos e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, porém, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ela é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pois pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça das nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouve, me obedece. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo. Saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livrastes dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Aqui, como eu falei, é um salmo bem grande, onde vem trazendo aqui, o autor vem trazendo aqui os grandes feitos, né, que Deus tinha feito na vida ali, os livramentos na vida do seu povo. E Davi já começa esse salmo com um cântico de gratidão ao Senhor, sobre essas vitórias e mais vitórias que foram conquistadas nas batalhas. A gente sabe, às vezes a linguagem é um pouquinho violenta, né, quando a gente vem lendo, porque se tratava lá do Velho Testamento, onde tinham-se muitas batalhas, muitas guerras, e às vezes a gente lendo, a gente fica assim até um pouquinho horrorizada, porque de fato, né, no Velho Testamento
está descrito muitas batalhas, muito derramamento de sangue, mas a gente tem que entender que era uma outra época onde as coisas funcionavam dessa forma, e aqui é tido como inimigo todos aqueles que não se rendiam aos pés do Senhor. E Deus naquela época já era misericordioso, né? Deus sempre combateu ferozmente o mal. E aqui quando vem falando da ira de Deus, onde Davi vem descrevendo aqui com as palavras que às vezes se a gente não souber interpretar, a gente pode cair no engano de definir Deus da forma errada, né? Porque a forma que Davi vem descrevendo aqui é algo atemorizante, né? Mas esse atemorizante é diante daquilo que vai contra o amor. Por que eu digo amor? Porque Deus é amor. E Deus é bom, Deus é justo. Então, até mesmo quando Davi vem falando aqui assim, sobre a vingança, né? Que a vingança pertence ao Senhor, é porque Deus, ele dá fim ao mal. Porque nós, seres humanos, Deus é misericordioso e ele nos dá a chance até o último momento. Até o último momento. Toda vez que houve uma destruição, como o dilúvio, como a cidade de Sodoma e Gomorra, ali o mal já tinha tomado conta, ali não tinha mais jeito. Ali foi necessário haver aquelas destruições para extinguir na raiz todo o mal. Então, quando Davi começa aqui descrevendo o poder de Deus, que tudo se abala diante do grande poder de Deus, ele vem falando que o fundo do mar apareceu. Aqui é como se tivesse tido um tsunami, os fundamentos da terra foram expostos. Tamanho é o poder de Deus. Então, quem pode se opor a Deus? Davi, é interessante que quando ele começa, aqui no início, com uma declaração linda de amor. Aqui mostra que Davi reconhecia a grandeza de Deus sobre a vida dele. E ele começa falando, eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio? Ele é meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. E aí no versículo 3 ele fala, clama ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. Então aqui claramente a gente vê o quanto o inimigo das nossas almas se apavora diante do louvor a Deus. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por batalhas espirituais, por problemas na vida, é muito importante a gente louvar. Louvar. Às vezes o coração está apertado diante de uma situação difícil, mas experimenta. Se você não consegue louvar, coloca para tocar um louvor na sua casa e vai deixando ele tocar, e vai deixando tocar, vai deixando, você vai vendo a atmosfera do local mudando, ela sendo transformada, porque o louvor vai espantando tudo enquanto espírito do mal, porque ele não suporta ver a gente louvando a Deus. E reconhecendo o poderio dele, quando Davi fala, clama ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Ou seja, os inimigos começam a bater em retirada. Quando a gente louva a Deus, quando a gente reconhece a sua grandeza. Muitas vezes, eu sempre gostei de colocar um louvor, desde muito nova, eu sempre gostei de, no momento, quando eu vou limpar a casa, por exemplo, que eu estou ali, por conta, principalmente se eu estiver sozinha, aí eu coloco o louvor para tocar alto e aquilo eu vou louvando e vou limpando a casa. Gente, parece que até o serviço fica mais leve, de tão gostoso que é. É porque a presença de Deus se faz presente no meio dos louvores. E quando o louvor vem da alma, do coração, então, nossa, não tem sensação melhor assim. Você sente nitidamente a presença de Deus, encher o lugar. E é algo que renova nossas forças, traz uma paz, traz uma alegria tão grande nos nossos corações. Então, eu aconselho a você a louvar nos bons momentos e nos momentos ruins também, que às vezes está passando por lutas. Você vai ver como que vai fazer diferença quando você começa a louvar o Senhor. O mal começa a se dissipar,
por si só, porque ele não suporta. Ele não suporta ver Deus sendo louvado. E aí Davi vem falando, louvando a Deus, e depois vem falando de todo o poder que Deus tem, que tudo se estremece diante do poder de Deus. E aí ele vem falando depois, lá no versículo 20, ele vem falando, porque aqui Davi estava ainda lá naquela parte onde ele estava ainda guerreando e ele ainda não estava ainda no trono. Ele ainda estava guerreando e Saul ainda estava o perseguindo. Então, Davi vem falando aqui, ó, no versículo 20, assim, ó: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme as purezas da minha mão, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como o ímpio, afastando do meu Deus. Se você for olhar a história de Davi, toda a guerra que Davi ia, antes de sair para a guerra com os homens dele, sempre ele consultava a Deus. Ele sempre colocava Deus na frente. Se Deus desse a ordem, falando, pode ir que eu sou contigo, ele ia. Enquanto não tinha ordem para ir, ele não ia. E isso garantia que ele iria vencer a guerra. Porque Deus estava com ele. Porque ele sabia que ele não poderia confiar em si próprio. Porque sozinho ele não era nada. Porque sem Deus nós não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Mas nós sem ele não somos nada. Mas se a gente tiver de mãos dadas com ele, se a gente estiver na presença dele, aí ele vem e nos honra. Ele nos faz vencer a guerra. Ele nos coloca em um lugar de honra. Principalmente quando a gente não só o coloca ali à frente de tudo, mas a gente procura agir de acordo com seus preceitos, como Davi veio falando aqui, conforme as purezas das minhas mãos. Então Davi o tempo todo estava agindo com pureza. Ele estava agindo com a confiança dele posta em Deus. Davi quando ele foi declarado, quando Deus ungiu ele a rei, que ele seria o próximo rei de Israel, ele ainda era um adolescente. Ele demorou anos para de fato assumir o trono. Enquanto Saul não morreu, e não morreu pelas mãos dele, ele honrou a Saul o tempo inteiro. Ele jamais, e mesmo Saul perseguindo, e ele tendo oportunidade, Saul esteve nas mãos dele, em alguns momentos ele teve a oportunidade de ir lá e dar fim na vida de Saul, que estava o perseguindo. Seria legítima defesa. Mas ele jamais levantou as mãos para poder tirar a vida de Saul. Ele poderia pensar assim, quanto antes ele morrer, melhor, porque eu que vou ser o rei. Mas não. Ele honrou a vida de Saul o tempo todo. Até que chegou o momento em que a vida de Saul foi ceifada e ele pôde se tornar rei. Então, quando ele se tornou rei, ele pôde falar, né? Aqui, como está aqui, ó. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Que a gente possa nos guardar de praticar o mal. Quantas vezes somos assediados pelo mal? Somos assediados. E o Espírito Santo está sempre ali, falando através da nossa consciência. Isso não está certo, não faça isso. Que a gente possa estar sensível à voz do Espírito Santo, que a gente não venha resistir à voz do Espírito Santo, para que a gente possa, assim como Davi falou aqui neste salmo, tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. E aí depois ele vem, falando mais abaixo assim, ó: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revela irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com perverso reages à altura. Deus, ele reage à altura do perverso. Mas ainda assim, ele é misericordioso, porque ele sempre dá oportunidade. Ele nunca é aquele que de cara vai para o embate. Ele sempre é aquele que deixa o Espírito Santo ir agindo e tentando falar, só que muitas vezes o coração se endurece. E aí não tem mais jeito. Se o coração se endurecer, não der mais voz ao Espírito, ao ponto da pessoa achar
que ela não peca, que ela não precisa de correção, que ela está certa em tudo. Aí Deus reage à altura. Aí Deus abate os soberbos. Então, que no dia de hoje a gente venha ter essa consciência de que a gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo. Aqui eu destaquei um versículo onde ele vem reconhecendo aqui, mais uma vez, o poder de Deus sobre a vida dele. E aí ele colocou assim, no versículo 29, com teu auxílio posso atacar uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas, que é aquilo que eu falei, que a gente sem Deus não é nada. Ele sem nós é tudo, ele continua sendo Deus. Mas se a gente segurar nas mãos dele e contar com ele, aí aqui vem falando, com seu auxílio eu posso atacar uma tropa. Aí a gente pode vencer tudo aquilo que vem para nos trazer tormento, tudo aquilo que às vezes quer tirar a nossa paz, né? Tudo aquilo que se levanta para tentar nos derrubar. Se a gente colocar Deus na frente, a gente vai vencer cada uma dessas coisas. Então, a gente tem que sempre trazer à memória os feitos de Deus sobre as nossas vidas. Davi é que vem trazendo à memória cada feito de Deus sobre a vida dele. Aí ele vem falando, ele é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. É o escudo para todos que nele se refugiam. Aonde é que você está procurando refúgio? Será se você hoje está procurando refúgio no lugar certo? Será? Dá uma olhadinha para a sua vida e olha se você tem procurado refúgio no lugar certo. Muitas vezes as coisas não estão indo para frente porque você tem tentado resolver por você mesmo as coisas, quando na verdade você deveria contar com aquele que o caminho dele é perfeito, aquele que é comprovadamente genuína a tua palavra, aquele que é escudo para todos que nele se refugiam. Por que você fica tentando resolver por você mesmo? Por que você fica dando murro em ponta de faca? Quando você pode correr para os braços daquele que é teu escudo. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Confia o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Aqui, Davi vem reafirmando não só a grandeza de Deus, mas também vem afirmando que todas as vitórias dele partiu da mão do Senhor. Vem reconhecendo o poderio na vida dele. Porque mais do que a força do Senhor, mais do que a força que o Senhor poderia colocar sobre ele, ele contava com a força do próprio Deus. Ele contava com Deus para tudo e reconhecia que sem Deus ele não era nada. Mas quando ele confiava em Deus, Deus tornava os pés dele ágeis como da corça. Deus sustentava ele firme nas alturas. Deus treinava as mãos dele para as batalhas e os braços para vergar um arco de bronze. Deus dava a ele o escudo da vitória. Deus o sustentava. Deus deixava livre o caminho dele para que ele não torcesse os tornozelos, a proteção e o cuidado de Deus sobre a vida dele. E aí Deus vem dando vitória a ele sobre todos aqueles que o perseguiam. E o tempo todo ele está aqui exaltando o nome do Senhor. E aí ele termina exaltando e dando glórias, onde ele vem falando, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus o meu Salvador, este é o meu Deus, que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertastes. Por isso eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso como ungido com Davi e com seus descendentes para sempre. Então a gente nota aqui que Davi tinha um coração grato a Deus e que ele reconhecia não só o poderio de Deus sobre a vida dele, mas ele vinha agradecer, ele vinha dar cultos em ações de graça ao Senhor quando ele vencia a batalha. Muitas vezes, quando a gente vence alguma batalha na vida ou conquista alguma coisa, a gente quer comemorar e esquece de primeiro comemorar com aquele que nos abençoou e que nos deu vitória.
Às vezes é uma promoção que alguém consegue no trabalho e aí marca logo com os amigos para beber, para festejar e esquece de primeiro agradecer aquele que o abençoou. Ou às vezes alguém que vai lá, quantas vezes já vi alguém adquirir a casa própria ou comprar uma casa melhor e aí vai lá dar uma festa de inauguração da casa ou da empresa, e aí ali tem aqueles coquetéis, aí chama um monte de gente e vamos dar festa comemorando a vitória. E aonde está a festa para agradecer aquele que te deu a vitória? Será se você está honrando aquele que te abençoou? Aqui Davi nos dá exemplo de que ele era grato ao Senhor. Primeira coisa que ele fazia era louvar o Senhor. Isso aqui é um cântico. Isso aqui é um cântico. Então, a primeira atitude dele era declarar amor ao Senhor e declarar ao Senhor que ele era digno de louvor e render ele toda a honra e toda a glória. O tempo todo, ele começa o texto declarando que ama Deus e vem exaltando o nome do Senhor, mostrando o poderio de Deus, o tempo inteiro, dando toda a honra e glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. Não esqueça de ser grato, de ser grata àquele que tem te abençoado, aquele que é um Pai misericordioso, aquele que é um Pai amoroso, aquele que é nossa fortaleza, nossa rocha, nosso escudo, nosso libertador, nosso guerreiro. São tantos nomes que a gente pode declarar a Ele. E no dia de hoje eu te convido a render graças ao Senhor. Aqui a gente pode pegar esses versículos, não só esses, mas em toda a Bíblia você pode pegar versículos e começar a declarar, adaptando esse versículo para a sua vida. Por exemplo, o Salmo aqui 18:2, que fala assim, ó, o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em que me refugio, ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Você pode escrever esse versículo e colocar ele num lugar estratégico da sua casa, onde você sempre passa seus olhos ali para você ler, ou você pode declarar, adaptar ele, escrevendo na primeira ali pessoa e colocando, ó, Senhor, declaro que Tu és minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, Tu és o meu rochedo onde me refugio, é o meu escudo e o poder, é a minha torre alta. Ali, ó, no Salmo 18:30, que fala, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Você pode dizer assim, ó, Deus, eu sei que o teu caminho é perfeito, a tua palavra é testada e aprovada. Eu te agradeço, porque és um escudo para mim, toda vez que eu me refugio em ti. Você vai adaptando os versículos e vai louvando o nome do Senhor, não só colocando louvores, não só cantando, mas também declarando com a sua própria boca o quanto Deus é digno de honra e de louvor. E certamente as coisas vão começar a tomar um novo rumo na sua vida, quando você começar a dar honra a quem merece honra, quando você começar a reconhecer a grandeza de Deus sobre sua vida, que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se demore a se aproximar de Deus, arrume o seu melhor tempo para passar com Deus todos os dias, venha ter seu momento de intimidade com Deus, onde você conversa com Ele, onde você faz as suas perguntas, onde você expõe tudo aquilo que você sente para Ele, onde você pergunta aquilo que você quer saber dele e que até hoje você não entendeu. Talvez você já leu a Bíblia e não entendeu o que ela está falando. É porque você leu como um livro qualquer e não tinha nesse momento orientação ali do Espírito Santo. Eu mesma já li a Bíblia várias vezes e eu não entendia ela como eu entendo hoje. Porque hoje eu mantenho um momento de intimidade com Deus, onde eu levo para Ele todas as minhas dúvidas, onde eu faço as perguntas, eu gosto de escrever, eu começo a escrever várias perguntas sobre a Bíblia, perguntas sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, sobre situações que eu já passei ou que eu estou passando, como que eu devo agir nessa situação, como que eu devo lidar com tal pessoa, o que eu preciso fazer para alcançar tal coisa, o que o Senhor espera de mim? Perguntas. Tudo aquilo que vier à tua mente, no teu coração de perguntar, pergunta para Deus.
Depois você tira um tempinho para ler a palavra, para ouvir um louvor. Ele vai te trazer as respostas, seja pela palavra, seja ouvindo uma mensagem de alguém. Ele não te deixará sem respostas. Mas não acha também que você vai fazer todas as perguntas e às vezes vai ter resposta de imediato. Porque tudo é um processo. E aí Deus vai trabalhando na sua vida e vai trazendo todas as respostas que você precisa para compreendê-lo melhor. Porque a partir do momento que você consegue compreendê-lo da forma certa, você vai passando a ter mais intimidade, você vai passando a vai passar a amá-lo mais e vai começar a ter acesso a coisas que antes você não tinha. Que só é liberado para aqueles que se achegam com amor. Na palavra de Deus fala que, porque ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Olha que promessa maravilhosa. Mas só quem se aproxima com amor. E muitas vezes você não ama porque não conhece, porque a gente só consegue amar quem a gente conhece. Quem a gente se aproxima e passa a conhecer. Arruma um tempinho para você conhecer a Deus. Te garanto que você não irá se arrepender, pelo contrário. Você vai ficar cada dia com mais sede e fome de Deus. Porque é isso que acontece com quem se aproxima de Deus. Você fica cada dia com mais desejo de estar na presença dele. E aí a obra dele começa a fazer sentido na sua vida. Bom, gente, o tema de hoje foi esse, né? Salmo 18. Espero que você tenha compreendido e ficou bem grande o vídeo, porque realmente não dava para falar muito rápido. É muita coisa que tem escrito aqui, mas o principal que eu aprendi aqui com esse salmo é que a gente deve ter gratidão, dar louvor ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, reconhecer o poderio de Deus sobre a nossa vida e entender que sem Ele nós não somos nada, é Ele que nos garante a vitória e que a gente deve sempre reconhecê-lo em nosso caminho, que a gente sempre tem que dar honra primeiro a Ele, porque se não fosse Ele, nada a gente seria. Então, o principal é esse, é colocar Deus em primeiro lugar, que as suas demais coisas serão acrescentadas. Toda a Bíblia, gente, se você for lendo Salmos, Provérbios, qualquer parte da Bíblia que você vai lendo e aprendendo, tudo culmina lá no resumo dos mandamentos que Jesus fez. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aqui, Davi está mostrando aqui que ele ama a Deus sobre todas as coisas, coloca ele em primeiro lugar. E aí, as demais coisas são acrescentadas. Ele conseguiu ter vitória nas batalhas, ele conseguiu que Deus o livrasse dos inimigos e ele conseguiu obter a vitória, né? Então, que no dia de hoje a gente possa ter essa consciência de que nós devemos dar honra e glórias a Deus. Desejo que você tenha uma ótima semana. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam ouvir essa palavra e deixa aí uma mensagem se você se sentir no coração, deixa o joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para mais pessoas. Eu estou muito feliz que esses dias eu tenha aparecido mais inscritos aqui no canal. Logo, logo vou estar aqui comemorando 200 inscritos. E mensagens que estão deixando aqui abaixo, fiquei muito feliz. Teve uma que deixou uma mensagenzinha que não conhecia o canal, mas que tinha gostado, que eu estava ganhando mais uma inscrita. Não me recordo agora o nome dela, me fugiu o nome, mas ela vai lembrar que ela colocou, ganhou mais uma inscrita, não conhecia seu canal, mas eu gostei. E aí eu fui lá, deixei um agradecimento e fiquei com meu coração muito alegre, que é sinal que a palavra de Deus está alcançando outras pessoas e nessa corrente do bem, a gente espalhando as sementinhas, compartilhando, é que a gente vai cada dia mais crescer e fazer essa família aumentar, né? Onde a gente possa juntos estar aqui aprendendo mais e mais, tá bom? Desejo a todos uma ótima semana e na quarta-feira eu estou aqui com promessas. Fiquem com Deus, até lá!